Olá! Para a nossa aula de hoje, iremos estudar o capítulo 4, Níveis de Organização do Corpo Humano. Esse capítulo nós vamos sistematizá-lo em duas partes. E hoje nós vamos estudar a primeira parte, que compreende as páginas do livro de Ciências 58 a 64, que trata sobre a célula animal e a célula vegetal. Vamos lá? Célula, a unidade que compõe a diversidade. Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke examinou um pedaço de cortiça com um microscópio que ele mesmo construiu e fez uma importante descoberta. A cortiça apresenta minúsculos buracos vazios, chamado por Hooke de células. A cortiça é uma parte morta de uma planta. E o que Hooke viu, na verdade, foram os espaços vazios, nos quais anteriormente havia células vivas. Então, Robert Hooke foi o cientista que, por meio desse microscópio que ele mesmo construiu, ele analisou esses espaços que ele chamou de buracos vazios, denominando-a de células. Todas as células são pequenas estruturas vivas que têm uma organização interna, na qual cada parte é responsável por uma determinada atividade. Há seres cujos organismos são formados por apenas uma célula, e eles são chamados de unicelulares, como as bactérias e protozoários. Então, bactérias e protozoários são formados por apenas uma célula e são denominados unicelulares. Outros organismos são formados por muitas células. Eles são chamados de pluricelulares, como os animais e plantas. O organismo humano tem mais de uma centena de trilhões de células. Olha só, tanto de célula que tem no nosso corpo humano. Trabalhando em conjunto, elas mantêm o organismo vivo. As células são muito pequenas e para visualizá-las é preciso, então, que a gente utilize um microscópio. Vocês lembram que nós visualizamos no laboratório de ciência o microscópio? Sim, o microscópio é um aparelho que amplifica, ele aumenta o tamanho da imagem. É por isso que é possível visualizar a célula por meio do uso do microscópio. Seres pluricelulares e seres unicelulares. Olha só, cachorros, gatos, seres humanos, árvores, arbustos e cogumelos são exemplos de seres vivos cujos organismos são formados por muitas células. Eles são chamados de seres vivos pluricelulares ou multicelulares. Então, aqui a gente tem uma imagem do sapo, que é um ser vivo pluricelular, e também da planta, que também é um ser vivo pluricelular. As bactérias, os paramécios e as amebas são exemplos de seres que têm organismo formado por uma só célula. Eles são muito pequenos e nós conseguimos visualizá-los com a ajuda de um microscópio. Os organismos formados por apenas uma célula são seres vivos unicelulares. São também chamados de micro-organismos ou micróbios. Isto é, são organismos muito pequenos, visíveis apenas com o auxílio de um microscópio. Então, aqui a gente tem a imagem das bactérias. Aqui elas estão com a carinha feia, mas nem todas as bactérias são ruins. Há bactérias muito boas que ajudam a
regular o nosso organismo, como a flora bacteriana. Então, agora, nós vamos, entender a noção da estrutura de uma célula animal. Então, nós temos aqui a ilustração da célula animal. Então, vamos ler aqui primeiramente. Toda célula animal é envolvida pela chamada membrana plasmática, que a circunda e delimita, mantendo seu conteúdo separado do meio externo e controlando as substâncias que entram ou saem. Então, vamos lá ver na imagem. A membrana plasmática está aqui, estão vendo? Ela é essa membrana que circula e delimita a célula, o seu conteúdo, separando o que há de dentro do meio interno e controlando também a entrada e saída de substâncias, ok? No interior da célula, já aqui, ó, neste meio, várias estruturas, entre elas o núcleo, olha só aqui, ó, núcleo, é essa estrutura. Dentro do núcleo encontra-se o chamado material genético, que tem em sua organização uma substância conhecida como DNA ou ADN, sigla que significa ácido desoxirribonucleico. Vamos lá? Repetir? Ácido desoxirribonucleico. Substâncias produzidas a partir de informações contidas no material genético são necessárias para o funcionamento da célula. As informações contidas no material genético de um indivíduo são herdadas de seus descendentes, que são os pais. Ok? Então, é aqui que tem o material genético que possibilita que as características dos pais sejam repassadas aos filhos. Ok? Então, se você é parecido com seu pai ou com sua mãe, é aqui no núcleo da célula animal que se tem essas informações do DNA. A região entre a membrana plasmática e o núcleo, então, olha, membrana plasmática, que é aqui, até o núcleo, que é aqui, é preenchida por um material com consistência de gelatina, chamada de citoplasma. Então, vamos identificar aqui, ó, citoplasma. Então, é um material, ok, de consistência de gelatina, no qual há diferentes tipos de estrutura, denominadas-se organelas citoplasmáticas. Então, tudo que está aqui, olha, imersa no citoplasma, é chamado de organelas citoplasmáticas. As organelas citoplasmáticas desempenham diferentes funções que permitem à célula manter-se viva e funcionando adequadamente. Entre essas funções estão a produção, o transporte e o armazenamento de substâncias, a destruição de produtos tóxicos que eventualmente entram na célula ou se formam dentro dela, a realização de reparos nas partes danificadas, a eliminação de substâncias no meio exterior, a célula, e o aproveitamento da energia proveniente da glicose e de alguns outros nutrientes. Ok? Agora, bom, depois de estudar a noção da estrutura de uma célula animal, agora nós vamos compreender a noção da estrutura de uma célula vegetal, ilustrada
nesta imagem aqui, ok? Visualmente, a gente já percebe que ela é um pouco diferente, sobretudo na sua coloração, que é verde. Mas vamos lá. Uma célula vegetal típica também apresenta uma membrana plasmática, um citoplasma contendo organela citoplasmática e núcleo, no qual fica o material genético. As informações contidas no material genético de um indivíduo são herdadas da planta ou das plantas das quais ele descende, ok? Duas diferenças entre a célula vegetal e animal devem ser destacadas. Então, olha só, neste momento a gente já sabe que existe duas diferenças entre a célula vegetal e a célula animal. A primeira delas é a presença no citoplasma da célula vegetal, de um tipo de organela responsável pela realização da fotossíntese. Olha só, essa organela aqui é a responsável pela fotossíntese. O que é a fotossíntese? É o processo pela qual a planta obtém seu próprio alimento, gerando glicose. Muito bem. Então, a célula animal, ela não tem essa estrutura. Essa estrutura, ela é específica da célula vegetal. A segunda é a existência de um envoltório rígido ao redor da membrana plasmática da célula vegetal, denominado parede celular. Então, vocês lembram que na célula animal a gente tem o revestimento da célula feito pela membrana plasmática. Só que da célula vegetal, além da membrana plasmática, que está aqui nessa estrutura, nós vamos ter a parede celular. Tá vendo? Revestindo a membrana plasmática. E qual é a função da parede celular? Dar sustentação na célula vegetal e impedir que ela estoure por absorção de água em demasia. Ou seja, que ela absorva muita água e isso faça com que ela estoure, ok? Bom, após essa aula que nós vimos sobre a célula animal e a célula vegetal, eu elaborei um questionário online para vocês. Então, vamos responder o questionário online? No final, você irá saber quantas questões acertou. Vamos lá, turma?